da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E nós podemos tomar, como nos foi indicado, pela oração, Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Você conhece esta passagem? José, diante da situação de Maria que volta da casa de Isabel grávida, ele não sabe o que fazer. Ele acredita em Maria, mas ele não pode fugir das evidências. Como ele era um homem de Deus, veja bem, ele não fica apenas nos seus raciocínios, mas ele se volta para Deus. E pede ao Senhor que o Senhor esclareça, que o Senhor lhe dê a decisão, que o Senhor lhe aponte o caminho. E o Senhor usa de um meio muito frágil o sonho. E no sonho o anjo fala a ele duas coisas: o sonho, e no sonho o anjo fala a ele. E o que é que o anjo lhe disse? Acompanhe comigo aí, versículo 20. Mateus 1, 20. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse, leia comigo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Porque o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Vá em frente. Porque ele salvará o seu povo, seus pecados. Porque ele salvará seu povo de seus pecados. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. José estava com terríveis dúvidas. José estava questionado, e o que o Senhor diz a ele, através do anjo, foi isso: José, filho de Davi, bem determinado, você, José, não temas receber Maria, porque o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Acompanha aí, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Veja, eu sinto que hoje o Senhor está falando a nós, o Senhor está falando a toda a igreja, o Senhor está falando ao seu povo hoje, o Senhor está falando aos católicos, o Senhor está falando aos evangélicos, o Senhor está falando para a igreja ocidental, o Senhor está falando para a igreja oriental, o Senhor está falando para a sua igreja. Não temas receber Maria, porque o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Eu sei que justamente nesta hora em que Deus está fazendo isso, muita gente que já tinha preconceitos, que já tinha problemas, vem colocar na nossa cabeça não sei quantas dúvidas e não sei quantos questionamentos, mas eu sou obrigado a dizer, isto não vem de Deus. Pelo contrário, nesta hora chave da história é que uma porção de gente vem questionar a nossa cabeça. E justamente quando Deus está fazendo a renovação da sua igreja para preparar-nos para a vinda do Senhor que se aproxima cada vez mais, é que esses questionamentos vêm à nossa cabeça e vêm de pessoas que ficam semeando esse joio em nós. E o Senhor mesmo, pela sua palavra, vem nos dizer, não temas receber Maria, não temas receber, que nela foi concebido, vem do Espírito Santo. Gente, uma coisa linda, nós não podemos fechar os nossos olhos aos acontecimentos. Veja, por exemplo, como Deus está se utilizando de Maria nesses tempos. É só olhar, por exemplo, para as aparições de Maria lá em Medjugorje. Anos e anos seguidos, diariamente, ela prepara alguns jovens que hoje já estão crescidos.
Mas ela prepara alguns jovens, ela prepara um grupo, ela prepara uma paróquia, ela prepara uma cidade, ela prepara um país que nós estamos vendo agora, está sendo assolado. Ela preparou toda uma região hoje terrivelmente assolada, já de antemão Deus a havia colocado lá, para ela preparar. Ela começou devagarzinho, começou preparando como mãe, preparando aquele grupinho de jovens, eram quase crianças, preparando todo um grupo, preparando toda uma paróquia, preparando toda uma cidade, preparando todo um país, preparando toda uma região. Mas nós sabemos disso, Nossa Senhora não tem aparecido só lá em Medjugorje. Além das aparições antigas, como Lourdes, Fátima, Salete, ela tem aparecido em vários lugares do mundo, ela tem aparecido também no Brasil. Eu sei que há misturas, sempre que Deus vem e planta o trigo, o inimigo vem e planta o joio. Eu sei que há joio também por aí espalhado. Mas justamente quando o joio aparece, isso não é sinal de que o trigo não exista. Pelo contrário, nós temos que ser espertos e ter a visão espiritual e ter a visão do Evangelho. O Evangelho nos mostrou claramente que quando vem o joio, não quer dizer que tudo seja só joio. O joio veio porque Deus já havia plantado o trigo. Então se está havendo até mesmo joio em questão de aparição de Nossa Senhora, é porque Deus já havia plantado o trigo. O joio é joio, e nós nem vamos olhar para o joio. Claro, o joio tem que ser discernido como joio, mas não é por isso que nós vamos deixar todo o trigo, porque o inimigo justamente veio colocar joio para confundir as coisas. Nós sabemos como Deus tem se utilizado de Maria, e não estranhe a expressão, utilizado, porque ela mesma se declarou a serva. E naqueles tempos, a palavra servo era mais do que simplesmente o servo de hoje, era escravo. E Maria mesmo disse: eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Ela se colocou totalmente nas mãos de Deus. Desculpe a expressão, mas é real. Ela se colocou como um utilitário na mão do Senhor. E o Senhor tem se utilizado dela hoje. Para esses tempos que nós estamos, o Senhor tem se utilizado dela. Veja quantos lugares Nossa Senhora tem chorado. Em imagens. Claro, gente, não é simplesmente gesso que está chorando. Não é simplesmente pedra, mármore que tem chorado. Não é apenas quadro feito de tela que tem chorado. Mas é a mãe de Jesus, é a nossa mãe que tem chorado, porque justamente em primeiro lugar, a mãe internece o coração de todos. Segundo, as lágrimas de mãe internecem o coração. E por que é que Deus tem feito isso? Justamente para tocar a nós, os seus filhos. Veja, a partir da igreja, a igreja precisa ser remexida e trazida para Deus e trazida para a conversão. A igreja precisa ser trazida para uma vida santa. É santidade que o Senhor quer. E santidade é, em primeiro lugar, deixar o pecado, deixar o vício, deixar o mal, deixar tudo isso que é o joio que o inimigo colocou e voltar-nos realmente para o Senhor e voltar-nos para os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, voltar-nos para uma vida santa pessoal, uma vida santa de família, uma vida santa de comunidade, uma vida santa de igreja. Maria tem chorado por causa disso. E Maria tem chorado porque ela vê que os seus filhos não estão escutando o Senhor. Em alguns lugares, até mesmo lágrimas de sangue, ela tem chorado. Nada disto é inútil, nada disso é inútil. E ela vem nos dizer, então, aquilo que ela falou em Fátima: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E é para esta vitória que nós estamos caminhando. Preste bem atenção. Preste bem atenção. A aurora é uma coisa muito linda. A aurora é uma coisa muito linda. Nós temos orado muito. A Legião de Maria tomou para si, graças a Deus, essa oração que está no livro dos Cânticos dos Cânticos. Eu tive a graça de cantar gravando e sei que gravei porque é profética essa palavra hoje. Quem é esta que avança como a aurora? Formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha.
E a resposta é essa é Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Quem é esta que avança como a aurora? Gente, mais do que nunca, ela está vindo, ela está avançando como a aurora. E você sabe que a aurora não para. E por que é que a aurora não para? E aí que está agora o importante. A aurora não existe por si. A aurora existe porque o sol já está despontando. O sol ainda não apareceu, mas porque o sol está despontando, porque o sol está se aproximando cada vez mais, então por isso a aurora vem surgindo, vem avançando, e o avanço da aurora nos fala do avanço do sol. Se a aurora está adiantada, é porque o sol já está chegando muito perto. Atento a isso. O Senhor está muito próximo, a vinda do Senhor está muito próxima. E eu quero repetir a você, não se trata de fim de mundo. Não se trata de fim de mundo. Quem está atento à palavra de Deus, quem conhece a palavra de Deus, percebe logo que daquilo que o Senhor fala não é fim de mundo. Pelo contrário, o Senhor está nos preparando para um céu novo e uma terra nova, para uma humanidade nova que virá aí, para homens novos, mulheres novas, famílias novas, sociedade nova, mundo novo. Ele nos prepara para isso. Mas para que isso possa acontecer, o Senhor precisa limpar a face da terra. O Senhor precisa limpar esta humanidade. O Senhor está vindo. O Senhor está vindo para intervir. O Senhor está vindo para fazer a separação do joio e do trigo. Ele está vindo. E porque Ele está vindo cada vez mais, está cada vez mais próximo, e Ele vai intervir na face da terra. Por isso a aurora está vindo. É por isso que nós estamos vendo tanta manifestação de Maria, a mãe de Jesus, nos nossos tempos. O que ela está fazendo? Ela está preparando a vinda do sol, que é Jesus. Repete comigo, ela está preparando a vinda do sol, que é Jesus. Repete, ela está preparando a vinda do sol, que é Jesus. Ela está preparando a vinda de Jesus. Repete, ela está preparando a vinda de Jesus. E nós dizemos, vinde Senhor Jesus. Por isso nós dizemos, Maria, mãe de Jesus, prepara o caminho do Senhor. Traz o sol, Jesus. Nós pedimos, Maria, prepara os caminhos e traz o sol, Jesus. Nós precisamos dele. A igreja precisa dele. A humanidade precisa dele. Esse mundo precisa dele. O Espírito e a igreja dizem, vinde Senhor Jesus. Por isso nós dizemos, vinde Senhor Jesus. E te dizemos, mãe, prepara o caminho para Jesus. Traz o sol, Jesus. Nós nos alegramos com a aurora. Porque sabemos, atrás da aurora, já está vindo o sol, Jesus. Amém. Você está entendendo, então, a função de Maria nesses tempos? Você está entendendo o papel de Maria nesses tempos? Gente, não é um papel apenas devocional. Não é apenas um papel devocional. Não é questão de nós termos devoção para Nossa Senhora. Não é questão de nós agirmos romanticamente em relação a Maria. Não. Nós estamos vivendo um momento histórico. Nós estamos vivendo um momento chave na humanidade. E neste momento chave, Deus colocou Maria. Assim como, e aí veja, quanto à primeira vinda de Jesus, primeiro Deus preparou a ela. Deus a fez vir. Deus a concebeu sem pecados. Deus a concebeu sem pecado. Para que, concebida sem pecado, ela pudesse ser a mulher escolhida, a virgem escolhida para conceber por obra do Espírito Santo em seu seio a palavra de Deus, o verbo de Deus, o Filho de Deus bendito.
E foi ela que, tendo concebido o Espírito Santo, gerou Jesus, gestou Jesus durante 9 meses, deu à luz Jesus, amamentou Jesus, foi ela quem fez isso. Então, o Senhor trouxe antes a aurora para trazer depois o sol. Assim como na primeira vinda foi ela o instrumento de Deus, agora também, na segunda vinda de Jesus, ela é o instrumento de Deus. Ela é um instrumento de Deus que está trazendo e que vai dar à luz Jesus. Guarde bem isso. Assim como na primeira vinda foi ela que concebeu, foi ela quem gestou e foi ela quem deu à luz, também ela concebeu Jesus agora na sua segunda vinda. Ela gestou, está gestando e ela já está em trabalho de parto. Maria já está em trabalho de parto para dar à luz Jesus. Maria está naquela situação dela com José, que chegaram a Belém procurando um lugar. Infelizmente as portas se fechavam. Maria está procurando um lugar neste mundo. Maria está vindo, Maria está falando aos seus filhos, Maria está se manifestando aos seus filhos, Maria está chorando diante dos seus filhos, buscando um lugar, buscando corações para poder dar à luz o seu filho. Primeiro, ela está querendo dar à luz o seu filho nos corações, nas famílias, nas comunidades. Ela quer dar à luz o seu filho na igreja. Sim, ela quer que o seu filho nasça na igreja, que a igreja seja uma igreja cheia de Jesus, uma igreja apegada a Jesus, onde Jesus seja o Senhor, onde Jesus seja o Rei, onde Jesus seja aquele que dá as ordens. Ela quer isso, ela está fazendo isso, ela está buscando lugar na igreja, ela está buscando lugar nas comunidades, ela está buscando lugar nas famílias, ela está buscando lugar nos corações, ela está buscando lugar para dar à luz o seu filho, mas além disso, ela está preparando o lugar para dar à luz o seu filho nessa segunda vinda, e para que ele venha nessa segunda vinda, ela está preparando corações, para que quando ele vier, esses corações já estejam preparados. Eu não sei se eu consegui explicar, mas você vê o papel de Maria hoje. Sabe, gente, não é um papelzinho qualquer, uma funçãozinha qualquer que ela está exercendo, que pode ser jogada fora por qualquer protestante deste mundo. Não. Nós amamos os nossos irmãos, mas temos que dizer que eles caíram na tentação, estão sendo usados pela tentação para nos atrapalhar e atrapalhar a igreja e atrapalhar a humanidade neste momento histórico. E não estranhe eu dizer que eles caíram na tentação. Olha o Evangelho. Pedro, que era Pedro, não caiu em tentação? E não foi terrível a tentação de Pedro? E não foi terrível a queda de Pedro? O próprio Pedro caiu na tentação. E Jesus o havia alertado. Infelizmente, mas nós somos obrigados primeiro a dizer a nós mesmos, porque infelizmente nós temos sido tão ingênuos que, tendo visto os nossos irmãos protestantes, eu nem falo evangélicos, porque há muitos evangélicos que hoje conhecem Maria, apreciam Maria, acolhem Maria. Mas eu estou falando de protestantes que fazem questão de manter aquele ranço antigo de anos, com aquelas velhas histórias. Eu sou obrigado a dizer que nós temos sido ingênuos, nós temos comprado a tentação deles. É como se Pedro tivesse sido tentado, caiu na tentação, e os demais apóstolos entrassem na mesma tentação de Pedro. Claro que não. O nosso irmão Pedro foi tentado, o nosso irmão Pedro caiu na tentação, nós outros não podemos cair nessa tentação. Vamos dar a mão para o nosso irmão Pedro, vamos orar, vamos interceder pelo nosso irmão Pedro, mas não vamos cair todos nós juntos na mesma tentação que o nosso irmão Pedro caiu. Percebe? E acontece que nós católicos, infelizmente, que temos um tesouro, temos sido confundidos pelas historinhas, pelos nhanhanhé de protestantes, que só querem atrapalhar as nossas cabeças. E para quê? E o pior é isso, é um jogo sujo também que eles fazem, para pegar ovelhas gordas e levar simplesmente, sectariamente para eles. Eles nem estão entendendo a obra de Deus hoje, porque a obra de Deus não é engordar seitas, não é engordar certas igrejas, não é engordar certas igrejas de certos pastores, porque são certos pastores que querem engordar as suas igrejas com ovelhas gordas. Se eles querem sair por esse Rio de Janeiro todo,
e pegar tanta gente que anda nas praças, nos botequins, que andam drogados, que andam fazendo programas em todos os fins de semana, que andam pelas praias, que andam passando droga, tanta gente longe de Deus. Vão pegar esses, vão evangelizar esses, vão trazer para Jesus esses, e nós vamos aplaudir. Se eles saírem por aí, se eles forem aos morros, se eles forem às praças, se eles forem às praias, para evangelizar essas pessoas, nós vamos aplaudir esses nossos irmãos. Mas enquanto eles querem atacar justamente a renovação, enquanto eles querem entrar no redil da renovação carismática, para pegar as ovelhas gordas, e pegar as ovelhas que já conhecem Jesus, que já foram convertidas, que já foram batizadas no Espírito Santo, que já têm dons, né? E com essas historinhas de Maria e do Papa, histórias velhas, histórias antigas, e dos irmãos de Jesus, e não sei quantas coisas, eles não estão sendo irmãos, e não estão entendendo a obra de Deus, que a obra de Deus não é gastar-se para pegar ovelhas do outro redil, a obra de Jesus é buscar as ovelhas onde elas estão perdidas, lá sim é que é para buscar, e não no redil onde as ovelhas já estão salvas. E nós temos que ser espertos e não ingênuos. Falando isso, eu não estou contra os meus irmãos, mas eu tenho que alertar-nos e abrir os nossos olhos e dizer a eles também que eles abram os olhos, que eles não estejam fazendo uma obra justamente contra o Senhor, fora dos propósitos do Senhor, porque estamos numa hora de salvação. É que infelizmente eles acham que somente a igreja deles salva. Somente a igreja deles salva. Nem é Jesus o Salvador. O Salvador é a igreja deles. Se estiverem naquela igreja, com aquele pastor, com aquela doutrina, com aquele modo de vida, ali sim é salvo, mas os outros não. E nós sabemos, graças a Deus, que não é assim. Mas, voltando àquilo que nós estávamos dizendo, infelizmente os nossos irmãos protestantes caíram na tentação. E nós não podemos deixar de dizer que eles caíram na tentação e dizer a nós mesmos, nós não podemos cair na mesma tentação deles, especialmente nos tempos de agora, porque é só abrir os olhos para os fatos. Gente, Deus não tem sim e não. E se Deus tem se manifestado através de Maria, se o Senhor tem se manifestado através de Maria, se ela está trazendo a conversão, se ela está chamando os seus filhos de volta para Jesus, se ela está chamando os seus filhos de volta para a igreja, é justamente porque Deus a incumbiu desta tarefa. Nós estamos aí de olhos abertos para a realidade, vendo tantos fatos, tantas aparições de Nossa Senhora. Não dá para fechar os olhos à realidade. E o que é que está acontecendo? E aí está o lindo, é a aurora que está vindo antes do sol. Porque nós podemos até estranhar, né? Eu sei que há padres e há bispos mesmos que ficam estranhando demais, mas até eles dizem esse exagero de aparições de Nossa Senhora, e dizem, isso não pode ser real, não pode ser verdadeiro, porque está demais. Não, gente, não está demais. Eu repito, há joio também misturado? Há, porque quando Deus planta trigo, o inimigo vem e planta joio. Isso aconteceu sempre na igreja. Mas não é um exagero o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso. Primeiro, a humanidade está muito empedernida, e a palavra empedernida quer dizer feita a pedra. O coração dos fiéis da igreja os fiéis da igreja estão com o coração endurecido, talvez nem tenham culpa. É tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles enfrentaram, foi toda a consequência do mal, do pecado na vida deles, mas infelizmente estão com o coração endurecido. E digo mais, coração de pastores tem sido endurecido. Um grande ataque, um terrível ataque à igreja após o concílio, foi justamente isto, foi retirar a fé. E retirar a fé dos pastores, retirar a fé dos sacerdotes, retirar a fé dos religiosos, das religiosas. Claro, um trabalho daninho, um trabalho sujo que o inimigo fez. Justamente quando Deus agiu, realizando o Concílio Vaticano II, que como João 23 pediu, foi uma abertura da igreja. A igreja abriu as suas portas, as suas janelas, para que o sol entrasse. E para que da igreja esse tesouro pudesse chegar aos fiéis.
Quando, logo depois do concílio, Deus derramou o seu Espírito, era Deus agindo, o inimigo veio com tudo. Veio com tudo. Ele viu o enorme perigo, o que era a igreja renovada pelo concílio e o que era a igreja renovada pelo derramamento do Espírito Santo. Então ele foi de cheio na igreja. E claro, ele não é tolo. Ele não foi logo ao povo, ele foi direto aos comandantes. E foi aos sacerdotes. E foi às casas religiosas. E foi aos conventos. E foi atacar justamente os religiosos, as religiosas. Dizendo isso, nós não estamos falando mal deles, pelo contrário, nós estamos clareando, Deus está clareando. E por que nós temos essa clareza hoje, gente? Quanto mais a aurora vai avançando, mais claras as coisas ficam. No passado, nós não tínhamos clareza, nós estávamos naquela obscuridade e não estávamos entendendo. Hoje estamos entendendo, e entendendo, o Senhor nos enche o coração de misericórdia. E nós não estamos aí para atacar religiosas e padres, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós temos misericórdia com eles, porque eles estão nessa situação, passaram por essa situação, porque foram atacados violentamente, porque o inimigo quis arrasar pela cabeça, tirando deles a fé, tirando deles todo o sobrenatural, tirando deles toda a visão espiritual das coisas, e colocando as coisas só no natural. Isso se chama de secularismo. Eu me lembro, eu era padre relativamente novo, quando nós promovemos lá na faculdade onde eu lecionava, ainda antes do meu batismo no Espírito, eu lecionava numa faculdade em Lorena, nós organizamos um curso de teologia para leigos, e um sacerdote recém-chegado da Europa, onde ele fez curso superior de teologia e tudo mais, meu Deus do céu, as aulas que ele dava, era realmente um tipo de aulas quebra-santos. Não quebra-santo no sentido de quebrar a imagem. Não, ele estava quebrando tudo que era sobrenatural. E dizendo, sabe, o sagrado não existe. E ele explicava que isso ele tinha aprendido lá, nos estudos superiores que ele fez na Europa. O sobrenatural. Na verdade, tudo é sagrado, e não podemos fazer essa diferença entre o sagrado e o não sagrado, o sagrado e o profano, o sagrado e o secular. Tudo é sagrado, porque tudo foi sagrado por Deus, só que isso era justamente a manhãzinha do inimigo, dizer que tudo era sagrado, era ao mesmo tempo tirar todo o sagrado e colocar tudo numa coisa só. E eu fui vendo a sequência daquelas aulas, meu Deus, que arraso, foi como alguém que entrasse numa horta bonita, porque aqueles leigos eram leigos começando na renovação, eram leigos muito ativos nos movimentos de casais, eram leigos muito ativos no cursílio, eram leigos muito ativos nos movimentos de jovens, eram jovens livres que vieram para aquelas aulas de teologia para leigos, mas o que aquele padre estava fazendo era igual alguém que entra numa horta, uma horta que está bonita, uma horta que pode melhorar ainda, e entra chutando e com a enxada, em vez de afofar o canteiro, vai arrancando para cá e couve, alface, decepando, foice, entende? Foiçada para cá, foiçada para lá. Mas aquilo que eu vi naquelas tais aulas de teologia para leigos, gente, nós vimos na igreja inteira. Eu vi um espetáculozinho assim, que me deixou amargurado. É que naquele tempo a gente não tinha toda a clareza que tem hoje. Eu fiquei abismado, mas eu também não tinha resposta para aquele padre. Ele era doutor em teologia, recém-chegado dos cursos que ele fez para lá. Os meus argumentos não chegavam nem aos pés dele, muito menos à cabeça dele. Hoje nós estamos entendendo, nem era ele, e nem eram os professores dele, atrás dos professores dele, atrás de muita gente estava o inimigo de Deus, inimigo nosso, querendo arrasar com tudo, arrasar com todo o sobrenatural, era realmente o joio do inimigo entrando na igreja. A igreja foi terrivelmente batida, e é por isso que nós encontramos a igreja nesta situação. Mas o que é que Deus fez? Deus é coerente. Infelizmente o inimigo foi e atacou por cima. O Senhor, com toda humildade, vai e começa a renovação por baixo.
E o espanto dos padres, o espanto dos nossos bispos, o espanto dos religiosos, das religiosas, é ver, desculpe a expressão, né? Esse povinho que são vocês, que somos nós, né? No meu caso, certamente aquele professor e outros devem ter achado, mas esse padre sem teologia, né? Esse padre sem título, sem doutoramento, o que ele está fazendo aí? E esse negócio de Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo e de dom do Espírito Santo, não, isso não tem fundamento, isso não tem teologia, isso não tem base. Mas Deus estava fazendo, Deus estava fazendo e Deus está fazendo, e é com um povinho assim. Desculpe, dizendo isso, eu não estou menosprezando vocês, pelo contrário, nós somos do mesmo povo. E Deus foi pegar aquilo que para o mundo não tem valor, para mostrar o valor de Deus. E foi a partir de nós que o Senhor foi derramando o seu Espírito, foi a partir de nós que o Senhor foi dando os seus dons, foi a partir de nós que o Senhor foi suscitando o sobrenatural. Gente, hoje nós estamos cutucando a hierarquia, hoje nós estamos cutucando as paróquias, hoje nós estamos incomodando os padres, estamos incomodando as casas religiosas, e é para incomodar, E veja, não é que a gente planejou incomodar, não é que a gente fez justamente todo um projeto para chegar lá e fazer passeata na frente da casa dos padres, fazer passeata na frente das casas religiosas, porque o método que eles usam é esse. Não, naturalmente com a nossa sede nós incomodamos, com a nossa fome nós incomodamos, nós não fomos fazer exigências, nós não vamos brigar com eles, mas a nossa presença ali, a nossa presença faminta de Deus, faminta do sobrenatural, faminta de oração, faminta de espiritual, está incomodando, e como incomodou, e foi por isso que nós fomos rejeitados, que nem os pobres que aparecem às vezes na casa, e o pessoal chuta, né? E o pessoal dribla. Nós fomos enxotados, muitos de nós fomos enxotados de paróquias, de salões paroquiais, de igrejas, de casas religiosas, e se não conseguiram nos enxotar, fomos colocados de lado como os alienados, e mil outros, o pessoal da Pombinha, e o pessoal do Caicai, e mil coisas assim. Mas por que inclusive? Por que inclusive? Veja, como é que chama aquela doença que a gente fica até sem apetite? Anorexia, é o auge de tudo. Mas antes da anorexia, o que vem? A gente faz o exame de sangue, a pessoa está com anemia, é uma doencinha de nada, né? Anemia. A pessoa anêmica nem aguenta ver alimento. Verdade ou não é? Sente náusea de alimento. Claro, o coitado que chegou à anemia não tem culpa, ele é vítima. Gente, infelizmente o inimigo veio e colocou anemia, e a anemia atinge o sangue, estou certo? Né? Atinge o sangue da pessoa. O inimigo foi tão cruel que atingiu aos nossos pastores, atingiu os nossos sacerdotes, atingiu os nossos religiosos. Eu digo nossos porque são nossos irmãos escolhidos por Deus. O inimigo foi cruel. Nós não estamos culpando os sacerdotes, não estamos culpando os religiosos e religiosas, eles são vítimas. O inimigo foi e colocou justamente essa anemia no sangue deles, e é por isso que quando aparece alimento, eles não querem saber. Dá náusea, de modo especial ver a oração em línguas, e não aguentam mesmo, e ver o pessoal de Bíblia debaixo do braço e tal, daí eles começam a inventar, né, os sovacos sagrados da renovação. Tem que inventar alguma coisa para se desculpar, porque diante de um padre, diante de um religioso que deu a vida por isso, está aí a palavra de Deus, os leigos devorando, os leigos com fome, até eles dizem, vocês não têm teologia, vocês não têm estudo bíblico, mas também eles não se dispõem a vir nos explicar, não se dispõem a vir nos dar cursos. Bom, se eles sabem teologia, se eles sabem Bíblia, venham nos ensinar. Nós estamos querendo aprender. Se aprendemos errado, se aprendemos de maneira fundamentalista, é porque nós somos obrigados a ir diretamente na Bíblia. Deus nos deu fome, Deus nos deu sede, mas como é que se explica justamente um padre, um religioso, alguém que Deus colocou para pastorear e que não suporta ver justamente os seus fiéis, as suas ovelhas com fome da palavra de Deus? Como é que dá para se explicar? Só dá para se explicar por uma terrível anemia.
Para pessoa que, coitadinho, acabou ficando até com náusea diante de alimento. Então tem que inventar história. Tem que inventar que nós que andamos de Bíblia somos sovacos sagrados e mil coisas para brincar, para debochar, para rir. E é muito fácil falar que tudo isso é alienação. É muito fácil falar que tudo isso é alienação. Só que graças a Deus não é nada disso. Mas veja, pela graça de Deus as coisas estão se clareando. As coisas estão se clareando. Enquanto o inimigo foi atacar as cabeças, Deus bondosamente foi ao povo simples, ao povo pobre. E Deus está fazendo toda uma renovação. Hoje, graças a Deus, esse clamor já atingiu as cabeças, já atingiu a hierarquia, graças a Deus. E os pastores têm entendido, e muitíssimos têm entendido. Nós ainda deploramos que nessa caminhada, muita gente nesse meio já estava não somente com anemia, mas com anorexia, é isso mesmo? Não sei se pronunciei certo, né? As pessoas não conseguem se alimentar, não conseguem comer, pelo contrário, vão definhando, dá dó de ver isso, mas nós sabemos que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, os pode ressuscitar também, e nós pedimos e nós intercedemos, e nós existimos também para interceder por eles, para que eles sejam libertos dessa doença, dessa enfermidade terrível, mas eles queiram ou não queiram, nós temos que ir em frente. A igreja de Deus precisa ser alimentada, e se nós temos fome, nós temos que nos alimentar. Se nós temos fome, nós temos que nos alimentar e buscar o alimento lá onde está. Gente, o que aconteceu com a igreja foi isso. E é terrível o espetáculo que nós estamos assistindo. Então eu lhes digo, eu comecei toda essa história dizendo que corações de pastores têm sido empedernidos. Empedrados não porque eles quiseram, empedrados porque o inimigo foi lá e roubou deles, foi um rapto vergonhoso. O inimigo foi e roubou dos nossos pastores, daqueles a quem Deus constituiu, da quem Deus vocacionou, aqueles a quem Deus ungiu para serem os nossos pastores. O inimigo foi lá e roubou deles a unção, roubou deles a fé, roubou deles o sobrenatural, roubou deles aquilo que eles tinham para nos pastorear. Foi um rapto, foi um roubo vergonhoso. E por isso muitos pastores nossos estão, quando digo pastores, englobando tudo, religiosos, religiosas, padres, párocos, né? Diáconos. Muitos deles estão empedernidos, e é por isso que Deus tem colocado justamente Nossa Senhora para tocar o coração dos seus filhos sacerdotes. É um dos sinais. Eu sei que muita gente fala mal à beça, muita gente chuta esse tal movimento sacerdotal mariano. Mas nós não podemos fechar os olhos, É Nossa Senhora mesmo, é Maria indo para socorrer, para salvar, para ressuscitar os seus filhos sacerdotes, os seus filhos prediletos. E claro, a mãe é assim, quando a mãe vê um filho doente, imagine uma mãe ver um filho com anorexia, né? Imagine a mãe, nem precisa chegar a isso, né? Basta uma anemiazinha, a mãe já está desesperada, e a mãe faz tudo que é coisa, e compra fígado, e compra beterraba, não sei quanta coisa, né? E está lá o dia inteiro com a colherzinha para dar para o filho. Se as nossas mães são assim, imagine Nossa Senhora, vendo os seus filhos prediletos, anêmicos, e porque anêmicos não querem mais saber de alimento, e porque anêmicos fugindo do alimento. Veja, Nossa Senhora mesmo está suscitando tudo isso para salvar os seus filhos prediletos, e salvando os seus filhos prediletos, aqueles que Jesus escolheu como pastores para o povo dele, Maria está vindo em socorro do seu povo. Você está entendendo também porque pouca resposta à renovação? Todo mundo fica ainda questionado, né? Por que poucos sacerdotes? Por que poucos religiosos? Por que poucas religiosas aderem à renovação? Até alguns pensam, bom, isso aí não é coisa de Deus, não é coisa da igreja, porque os padres não aderem. Infelizmente o inimigo foi cruel. Ele foi antes correndo,
roubar o sobrenatural dos nossos pastores. E aí, claro, quando chegou o alimento, eles não queriam saber. Não queriam saber. E não querem, muitos deles infelizmente não querem saber. Sabe, gente, em termos humanos nós diríamos, não tem solução. Em termos humanos, com muitos e com muitas, não tem solução. Só que nós acreditamos que o Espírito daquele que nos ressuscitou. O Senhor foi nos pegar onde nós estávamos. A história de salvação de cada um de nós é uma beleza. Se Deus nos salvou, eu digo por mim, padre, se Deus me salvou, e na hora que Ele me salvou, claro, Ele pode salvar qualquer um dos meus irmãos. Eu nem entendo por que Ele me salvou antes e não salvou muitos dos outros meus irmãos, não entendo, é muita misericórdia dEle. E não tenho dúvida, foi muita bondade da parte de Maria para comigo. Ela me amou com amor infinito, para que eu tivesse essa graça, logo, não é mérito nenhum da minha parte. E por isso mesmo, se o Senhor ressuscitou a mim, se Maria me amou a este ponto de me dar a mão para eu ser ressuscitado pelo Senhor, e eu receber esse derramamento do Espírito Santo, eu sei que na hora dele, na hora dela, o seu imaculado coração vai triunfar. E se Maria tem chorado tanto pelos seus filhos sacerdotes, se Maria tem se esforçado tanto para atingir o coração dos seus filhos sacerdotes, religiosos e religiosas, porque eles são vocacionados e Deus é irreversível nas suas vocações e escolhas. Deus não volta atrás. Deus chamou alguém, Ele não volta atrás. Isso está na carta aos Romanos, capítulo 11. Deus não volta atrás nas suas escolhas. Eles são chamados, eles são vocacionados. O Imaculado Coração de Maria vai triunfar, vendo justamente a vitória de Jesus no coração deles. E nós não imaginamos a beleza que vai acontecer quando, assim, em massa, sacerdotes, bispos, religiosos, religiosas, aderirem a toda esta obra de Deus que Deus está fazendo. Porque veja bem, eu quero fazer um parêntese aqui. Tudo isso que nós estamos anunciando, não é anunciar um movimento. Nós não estamos fazendo aliciamento para virem para um movimento chamado Renovação Carismática Católica. Não, gente. É que infelizmente tudo nesse mundo tem que ter um nome, tem que dar um nome, senão a gente não conhece. Então é essa a realidade. Essa linda realidade de Deus derramando o seu Espírito sobre nós, de Deus derramando o seu Espírito sobre a igreja nesses tempos, a isso chamou-se de renovação carismática católica, porque é uma renovação carismática que vem do poder do Espírito, dos carismas do Espírito e para a igreja católica, e aberta à humanidade toda. Então se chamou assim. Mas veja bem, nós não estamos fazendo a propaganda e nem estamos fazendo justamente o sectarismo de chamar as pessoas para uma renovação carismática. Não, nós estamos abrindo as pessoas à obediência daquilo que Deus está fazendo hoje. Deus hoje está derramando o seu Espírito, porque Ele quis e porque a igreja precisa disto hoje. Para completar o parênteses, eu vou lhes contar uma coisinha rápida. Podia ser cumprida, mas é rápida. Eu vou fazer rápida. Nos começos da renovação, eu fui convidado para ir à Diocese de Santos para falar na reunião do clero. Dom Davi, que era e é até hoje o bispo de Santos, passou para mim o convite. O pessoal da renovação foi quem influenciou para que ele pedisse. Também o clero precisava de esclarecimento. Fui convidado e eu fui. E o que tinha sido previsto é que durante o dia da reunião do clero, eu falasse sobre a renovação carismática. Era uma tarefa difícil demais, num dia só. Uma manhã, das 9 ao meio-dia, e uma tarde, das 2 até as 4:30, no máximo 5 horas. Falar sobre a renovação carismática não era fácil. Então me preparei, fiz os meus esquemas e tudo mais e tal. Quando cheguei lá na casa de Dom Davi, conversando com ele, ele me disse, olha, amanhã você vai ter 1 hora para falar sobre a renovação carismática. Eu perguntei para ele, quanto tempo? Ele disse, 1 hora. Daí eu conversei um pouquinho com o Dom Davi, fui para o meu quarto, disse que eu já estava com muito sono, só que naquela hora eu já tinha perdido o sono. Eu fui tentar fazer de novo o meu projeto, o meu plano, de como eu poderia em 1 hora falar sobre a renovação carismática para os padres da diocese.
Bom, eu arranjei o meu esquema, tira aqui, põe aquilo ali, tal, bem sintetizado. Cheguei na reunião do clero e o coordenador pastoral passou a pauta do dia. Ele foi dizendo, para o padre fulano de tal, 40 minutos sobre tal coisa. Para o padre fulano de tal, 10 minutos a respeito de tal coisa, assim, 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 assim. E o padre Jonas Abib, que veio da Diocese de Lorena, que nós recebemos e aplaudimos e tudo mais e tal. Depois que aplaudiram, vai ter 5 minutos para fazer um informe. Para fazer um informe sobre a renovação carismática católica. Agora não adianta fazer mais planos. E o pior é que eu vi que durante a reunião, o padre era realmente do horário, né? Aquele que tinha 40 minutos, quando faltou 3 minutos, já deu sinal, veio a marcação, né? Falta 3, falta 2, falta 1. Quando estava acabando o último minuto, o coordenador já estava de pé para ele terminar nos 40 minutos. Eu vi que ali a coisa não tinha jeito. Pedi inspiração de Deus. E falei. E acho que eu falei tão apressado que eu só gastei 3 minutos. O coordenador olhou para o relógio e disse, sobrou um tempinho. Se alguém tiver alguma pergunta para o padre Jonas e tal. Apareceram 2, 3 perguntas. Disse, Dom Davi lá atrás levantou a mão. Né? E claro, era o bispo, né? Foi dada a palavra para ele. E o Dom Davi disse, olha meus padres, esta questão da renovação carismática católica, que o padre Jonas veio fazer esse informe e que vocês conhecem, ela não é uma coisa de homens, ela é uma iniciativa de Deus. E aquilo que vocês padres sabem é um acontecimento de igreja, que não depende de nós. Até ele disse, esta renovação veio para ficar, queiramos ou não queiramos, porque ela não é iniciativa de homens, ela é iniciativa de Deus. Até disse, não vamos correr o risco daquilo que falou Gamaliel, de nós estamos lutando contra a vontade de Deus. E disse ele, eu como bispo digo a vocês, entrem nisso, entrem como quem entra para se molhar. O padre Jonas citou, já existem vários livros, mas eu digo a vocês, mais do que ler livros, façam como eu fiz, disse Dom Davi. Sentem-se lá na cadeirinha, onde houver um encontro desses, e escutem tudo. Eu fiz isso, disse Dom Davi. Eu escutei tudo. E eu só pude dizer, Deus está nisso que esses leigos estão falando. Mesmo às vezes com impropriedade teológica, bíblica, eu vi, Deus está falando por esses leigos. Vão lá, façam isso. Vocês precisam passar por isso. Porque queiramos ou não queiramos, essa renovação veio para ficar. Ela não é uma iniciativa de homens, ela é uma iniciativa de Deus. Gente, eu só não levantei e não dei um pulo assim, porque ia ficar muito feio em plena reunião. Mas eu entendi por que Deus foi me tirar lá da minha cidade, me trazer a Santos, né? Engodado que eu ia falar durante um dia inteiro. Depois falei em 1 hora inteira. Depois falei 3 minutos. Mas o que Deus queria é que justamente depois de eu falar aqueles 3 minutinhos, o bispo falasse aquilo que ele falou. A renovação carismática não é uma iniciativa de homens. Ela é uma iniciativa de Deus. Ela é um acontecimento de igreja. Ela não é um movimento ao lado dos outros. Dizendo isso, nós não estamos menosprezando os movimentos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas nós estamos dizendo que a renovação esse derramamento do Espírito Santo quer abranger a todos, sem exceção, bispos, padres e religiosos e religiosas, religiosos e religiosas de todos os carismas na igreja. O Senhor quer atingir todas as pastorais. Não dá para fazer pastoral de jovens sem o Espírito Santo, de modo especial hoje, sem o derramamento do Espírito Santo, nós estamos apenas batendo em ferro frio. Gente, não dá para fazer trabalho com casais, para transformar realmente casais, para salvar casamentos, para salvar famílias, a não ser com o poder do Espírito Santo, de modo especial, como eu lhes disse ontem, que o inimigo está de mira nos casamentos, que o inimigo está de mira nas famílias, sem o poder sobrenatural de Deus, sem os dons do Espírito, sem a presença do Espírito, não só em nós, mas naqueles casais que participam da pastoral, aqueles casais que participam dos movimentos de
de casais, de movimentos de família, sem o Espírito Santo neles, vivendo neles, agindo neles, não dá para fazer. É igual a gente pegar ferro frio e bater, e bater, e bater. Você sabe que depois que você pega o ferro e coloca no fogo, ele fica ferro em brasa, daí, claro, você pode bater, você faz aquilo que você quer. Até com aqueles tesourões, com aquelas torquezas enormes, você torce o ferro do jeitinho que você quer, mas porque o ferro já foi colocado no fogo, ficou o ferro em brasa, ele amoleceu. Quem amolece a nós hoje é o Espírito Santo. Não dá para fazer nenhuma pastoral, nem pastoral do crisma, nem catequese de primeira Eucaristia, se as crianças não se abrirem ao Espírito Santo, se os adolescentes da crisma não se abrirem ao Espírito Santo, nós estamos malhando em ferro frio, e ninguém dá o que não tem, ninguém dá o que não tem. Você não pode dar o Espírito se você não tem o Espírito, você não pode transmitir os carismas do Espírito se você não tem os carismas do Espírito. Mas a grande graça está sendo dada a nós. Digo mais, papai foi vicentino a vida inteira, e eu louvo a Deus por essa linda instituição que vem desde Frederico Ozanam. Eu posso dizer que eu fui assim, educado neste meio, não é? E louvo a Deus por isso. Não dá para fazer realmente os ideais de Francisco Ozanam, como é que é? Frederico Ozanam. Não dá para fazer os ideais que o Espírito Santo colocou no coração dele, a não ser com o Espírito Santo. E hoje o Senhor quer que nós, além de levar as coisas necessárias para a vida, para o corpo, para a casa, que nós levemos o Espírito Santo às pessoas que são visitadas por nós, que são atendidas por nós. Ele quer de graça, Ele quer que nós demos de graça aquilo que nós recebemos de graça, para transformar pessoas. É a grande graça que Deus está dando à sua igreja hoje, o derramamento do Espírito Santo. A renovação carismática católica não é um movimento. Não é um movimento aí à parte, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou dessa pastoral, eu sou daquela outra pastoral, e a renovação está aí como um outro movimentinho. Não, pelo contrário, Deus quer que toda a igreja receba esse derramamento do Espírito. E digo a renovação, Deus nem está querendo que todos venham para orarem do nosso jeito, do nosso tipo. Não, Deus não quer que todos venham para o nosso time. Pelo contrário, Deus quer que nós sejamos todos um time só, cheios do Espírito Santo. Se hoje, para levar esta graça, esta bênção aos nossos irmãos, Deus também permitiu que nós tivéssemos uma organização mínima na renovação carismática, essa organização mínima existe para nós podermos beneficiar os nossos irmãos, contribuir. É como você fazer assim um montinho de sal, para pegar um montinho de sal e pôr lá no alimento. É como você pegar uma pelota de fermento para poder colocar na massa. Mas é só isso só. É só isso. O que o Senhor quer é toda uma igreja salgada, é toda uma igreja fermentada, é toda uma igreja renovada pelo poder do Espírito. Parênteses fechado. Mas nós não saímos do assunto não. Porque veja, quem é que estava no cenáculo com os apóstolos e os discípulos? Maria. Hoje é ela que está nesse cenáculo. É ela que está nesse cenáculo. E por isso nós dizemos, como nós começamos, não temas receber Maria, porque o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Gente, tudo aquilo que tem sido concebido nela vem do Espírito Santo, vem do Espírito Santo. E nós não podemos deixar de lado aquela que Deus colocou como aurora, trazendo a nós de volta o sol, Jesus. Trazendo a nós de volta o sol, Jesus. Por essa razão, nos tempos que nós estamos vivendo, é preciso que não simplesmente façamos uma consagração, tipo oração a Nossa Senhora. Não. É necessário que nós realmente nos consagremos a ela. Veja, em primeiro lugar, ela consagrou você. Se você está na que você está, mesmo que você esteja começando, mesmo que você esteja ainda meio hesitante nesse caminho, saiba, se você está até mesmo hesitante nesse caminho, é porque Maria amou você, foi buscar você, trouxe você. Você é consagrado
por ela, você é consagrado por ela. Lembra daquilo que eu falei na primeira noite? Consagrado não é aquele que se consagra, mas consagrado é aquele que é consagrado, que é escolhido. Maria amou você e escolheu você, selecionou você e trouxe como um filho muito amado, como uma filha muito amada. Uma vez que somos consagrados, o que temos que fazer é assumir essa consagração. Eu sou dela. Inclusive porque agora é uma necessidade você se colocar não apenas debaixo do manto dela, mas você se colocar no colo dela, você se colocar dentro do coração dela. Hoje é uma necessidade. Gente, a única maneira de nós estarmos a salvo é nós estarmos protegidos, guardados dentro do coração de Maria. Não tem outra possibilidade, não tem. O inimigo está sendo tão cruel que se nós não estivermos ali, salvos, dentro do coração da mãe, nós não temos como não ser alvejados. Mas Deus dispôs uma defesa para nós. Deus dispôs uma defesa para nós. E é preciso que nós façamos isso, que nós corramos para o coração da nossa mãe. Porque você sabe, está muito claro em Apocalipse capítulo 12. O Apocalipse 12 fala daquela mulher revestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. Apocalipse 12 diz logo em seguida que além de ter essa visão da mulher vestida de sol, que é Maria, João teve a visão também do dragão, o dragão infernal, destruindo tudo. E Apocalipse 12 vai dizendo, e diz no versículo 12: mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele, sabendo que pouco tempo lhe restava, desceu sobre nós, desceu sobre a igreja, desceu sobre a humanidade com grande furor, com grande ira. E nós estamos sofrendo justamente esta guerra. Apocalipse 12 vai dizer lá no versículo 17, acompanhe comigo: este, que é o demônio, se irritou contra a mulher, e veja que mulher está com letra maiúscula aí, contra ela, Maria, se irritou contra a mulher, e hoje mais do que nunca, ele está irritado contra Maria, ele se irritou contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Quem é o resto da sua descendência? Somos nós. Foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus. Lembra da palestra de ontem? Da homilia na missa de ontem? Justamente o inimigo está pegando aqueles que são de Deus, os que querem seguir os mandamentos de Deus. E ao que está esclarecido aí, ele foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Gente, nós estamos em guerra e é preciso que nós acordemos para essa realidade. Nós estamos em guerra e a nossa defesa está justamente no coração da nossa mãe. Assim como Jesus foi protegido no ventre de Maria, e assim como depois do nascimento, depois de Maria dar à luz Jesus, quando Herodes, que foi realmente um dos ataques do anticristo, veio para acabar com Jesus, e para acabar com Jesus acabou com não sei quantos meninos da cidade de Belém. O que é que foi? José pegou Maria, José mais uma vez avisado em sonhos, pegou Maria, e Maria pegou Jesus no colo, e lá foram para o exílio, lá foram para o Egito, fugindo ao anticristo, fugindo a Herodes. Tenhamos a certeza, se você é de Maria, se você se entrega a Maria, e não tenha receio, não temas receber Maria, porque se Jesus recebeu Maria, porque se Jesus foi protegido por Maria durante 9 meses no seu ventre, porque se Jesus foi protegido por Maria quando ela fugia do anticristo Herodes, não tenha receio de assumir Maria, não tenhas receio de receber Maria, porque tudo que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E o que ela está fazendo hoje na igreja, a aurora que ela está sendo hoje na igreja, vem do Espírito Santo. A obra que ela está fazendo, aparecendo, falando aos seus filhos, chorando, tudo isso vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo que quer fazer novas todas as coisas. E saiba disso, dentro em breve, a vitória de Jesus acontecerá. E claro, a vitória de Jesus é também a vitória dela. E por isso que ela disse, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Porque no seu coração é que ela está guardando e vai guardar os filhos de Deus.
Então a vitória de Jesus será a vitória dos filhos de Deus, que ela vai guardar no seu coração. Então a vitória de Jesus será a vitória do seu imaculado coração. Está entendendo? Eu não sei se eu consegui me explicar. Ela está nos protegendo no seu coração, e é preciso que nós estejamos na proteção do coração dela. E então, quando Jesus vier, Jesus vai trazer a vitória para os filhos de Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor. E a vitória dos filhos de Deus será justamente a vitória do coração de Maria, no qual nós estamos. Então ela pode dizer, por fim, no final de tudo, o meu coração imaculado triunfará. Só que o triunfo do coração imaculado dela é o triunfo dos filhos de Deus, dos seus filhos que estão no seu coração. O triunfo dela será o triunfo de Jesus, que vem para nos dar a libertação, a grande libertação, e abrir-nos então depois um céu novo e uma terra nova, uma nova humanidade, onde não haverá mais todo esse lixo, toda essa maldade, todo esse ataque do inimigo, onde, como diz Apocalipse 20, nós seremos libertos do próprio inimigo e viveremos em novidade de vida, porque eis que faço novas todas as coisas. Amém. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Amém. Então fiquemos em pé e aplaudamos mais ainda, porque é justo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.